Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia Cunha, doutora mamãe, e hoje nós vamos falar sobre as árvores filogenéticas. Vem comigo. Ao longo da história, os seres vivos têm sido classificados de diferentes formas. Muito provavelmente, o ser humano começou classificando aqueles que eram comestíveis ou não, os que representavam perigos à sua saúde ou os mais dóceis, ou seja, de acordo com as suas próprias necessidades. Com a modernização da sociedade, o nosso interesse pela biodiversidade também mudou. Começamos a olhar para outros aspectos, como o lugar que os organismos habitam, a alimentação, a reprodução desses seres, dentre outras coisas. Agora, não apenas por questão de sobrevivência da nossa espécie, mas também em nome da ciência. Atualmente, utilizamos um sistema de nomenclatura científica que foi elaborado por um sueco conhecido como Linneu. O Linneu elaborou um sistema que agrupava os organismos segundo as suas características físicas, que são mais similares. Ele os organizou em grupos menores, depois maiores, até que os grupos englobassem todos os organismos de um determinado tipo. Cada um desses agrupamentos é chamado de categoria taxonômica. Com a disseminação desse sistema, foi possível então agrupar a biodiversidade do planeta de maneira mais adequada e universalmente aceita pela comunidade científica. Se você que está aqui assistindo o vídeo ainda não está familiarizado com esse assunto, assista um outro vídeo que eu fiz sobre isso, clicando em algum lugar aqui da tela que vai aparecer. Continuando, então, quando Linneu iniciou esse estudo e a classificação das espécies, ainda se acreditava numa teoria conhecida como fixismo, ou seja, que os seres vivos não mudavam ao longo do tempo, que eles surgiam no mundo sob a forma que existem hoje. Porém, no século XIX, a obra do grande Charles Robert Darwin contribuiu para a sistemática com a teoria da evolução, que trouxe a ideia de que as semelhanças e as diferenças entre os diversos seres vivos resultam da história evolutiva deles. Assim, as ideias do Darwin trouxeram dois importantes conceitos ao sistema de classificação feito pelo Linneu. Com base nos estudos evolutivos, foi possível perceber que a gente tinha aí duas características importantes. Um conceito importante que a gente não deve esquecer é a genealogia, que é a ideia de que os seres vivos têm uma origem em comum. E o grau de semelhança é a quantidade de mudanças evolutivas que ocorreram entre o surgimento de uma espécie e de outra. Assim, a partir de espécies que já surgiram a partir de outras existentes, o que implica que todos os seres vivos vão apresentar um ancestral em comum. Desse modo, duas espécies que descendem de um ancestral comum mais recente tendem a ter características mais semelhantes entre si do que outras espécies, com os quais partilham um ancestral mais antigo. Então, nessa imagem que eu mostro para vocês, por exemplo, a gente consegue perceber que uma pessoa, né, um homem, um ser humano, e um chimpanzé têm um ancestral comum mais recente do que, por exemplo, uma pessoa e uma ave. Então, o ser humano e o chimpanzé vão apresentar mais semelhanças entre si do que um homem e um bem-te-vi, por exemplo. Para Darwin, a evolução determinaria que as classificações se tornaram genealogias, como eu disse. Ou seja, assim como é possível criar árvores genealógicas com membros da nossa família, os cientistas puderam então construir árvores genealógicas com as espécies, determinando o grau de parentescos entre elas. Contudo, Darwin percebeu que a genealogia, por si só, não produz a classificação e que era preciso considerar também as similaridades entre os seres vivos. Então, a delimitação e o agrupamento de espécies aparentadas por meio da similaridade é o primeiro passo desse processo. O segundo é o teste da ancestralidade comum, né? Se eles têm um ancestral em comum recente desses grupos, e aí, então, vão se dispondo eles dentro de uma árvore genealógica. Nessa imagem que a gente vê aí da árvore genealógica do cão, a gente consegue ver que o ancestral em comum de todos eles
esse lobo cinzento, e a partir daí foi montando-se essa árvore genealógica de acordo com a similaridade existente entre as outras espécies ou raças desses animais. As árvores filogenéticas, ou também conhecidas como cladogramas, são esses diagramas que vocês estão vendo aqui, ramificados. Eles são como uma árvore, mas que mostram as relações entre uma espécie ou grupo de espécies e outras espécies. Esses diagramas são construídos de acordo com a presença do ancestral comum recente entre aqueles seres vivos e as similaridades de suas características. A ciência que estuda essa relação de parentesco entre as espécies é conhecida como filogenia. Em uma árvore filogenética ou cladograma, como eu disse, um ramo se bifurca em um nó, que dá origem a ramos que saem dessa bifurcação, como vocês podem ver na imagem. A divisão de um ramo em dois representa o ancestral comum mais recente, que vai dar origem a dois grupos, que são representados pelas linhas que saem dessa bifurcação. O comprimento de cada ramo pode indicar o tempo da existência daquela espécie. Isso permite uma análise temporal da evolução de uma espécie e a observação das espécies viventes e extintas ao longo daquele tempo. As filogenias podem ser esquematizadas, como vocês podem ver nessa imagem, em linhas diagonais ou em ângulos retos. Essa árvore genética que eu estou mostrando aí para vocês como exemplo, a gente vai ver relações filogenéticas entre 4 espécies atuais, a espécie A, B, C e D. Notem que as espécies A e B apresentam um ancestral comum recente, diferente da espécie C e D. Contudo, as 4, A, B, C e D, compartilham um ancestral comum mais remoto, que é esse que está apontado pelo dedo. Em outras palavras, a espécie A é mais próxima em parentesco da B, pois elas têm o mesmo ancestral comum recente. Assim, se a gente comparar a A D, podemos observar então que mostra um grau distante de parentesco, pois eles têm então esse ancestral comum que está apontado aí pelo dedo. Bom, eu trouxe aqui uma imagem para a gente fazer um teste, né? Para a gente treinar, para ver se nós aprendemos. Aqui nós temos essa figura que mostra um modelo de árvore filogenética, né? Com relações evolutivas entre alguns seres vivos. E aí eu vou dar algumas opções e nós vamos ver qual que é a opção correta. Na letra A, ele fala que os fungos e as plantas pertencem ao mesmo grupo evolutivo. Isso está incorreto, porque a gente percebe que as plantas e os fungos, elas estão pertencendo a grupos distintos. Na letra B, ele fala que os animais e as plantas pertencem ao mesmo grupo evolutivo, o que também não está correto, porque elas estão em grupos distintos. A letra C, eles falam que as bactérias deram origem a todos os seres vivos. Esta é a resposta correta, porque aqui está o reino Monera das bactérias como sendo o ancestral comum mais antigo de todas as outras espécies. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido mais sobre a filogenia, sobre as árvores filogenéticas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho de notificação, de curtir, de compartilhar e também de me seguir lá no Instagram, no @ciênciasdoutoramamãe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.